estava apto para sentar e ouvir, e depois se tornou alguém que também estava apto para ficar em pé e falar. Existe um tempo para tudo. Passou-se o tempo do apogeu do ministério do profeta Elias, e chegou o tempo do apogeu do ministério profético de Eliseu. Eliseu teve a grande ousadia de pedir ao seu líder, de pedir ao seu ensinador, de pedir àquele a quem seguia, dizendo: dai uma coisa, te peço, já que está me dando a oportunidade de pedir, eu quero simplesmente a porção dobrada do Espírito que há em ti. E foi dito por Elias: se viver e ser tomado sobre a sua cabeça, isso se fará, senão não se fará. Aconteceu certinho, porque Eliseu acompanhava Elias todo momento, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não tirava os olhos. E quando se cumpriu o desejo e o propósito de Deus de levar Elias assunto ao céu, separando os dois com uma carruagem de fogo e levando Elias num redemoinho de fogo, Eliseu pôde perceber o seu líder sendo levado ao céu e a sua capa caindo. Automaticamente ele toma aquela capa e o profeta da vez agora é Eliseu. Eliseu foi tremendo, Eliseu era audaz, Eliseu tinha inteligência, Eliseu tinha força, Eliseu tinha coragem de crer no Deus que Elias servia. Tanto que quando ele pega a capa de Elias, a primeira forma de se expressar a Deus é assim que ele faz: cadê tu, Deus de Elias? Dizendo: como o Senhor usou Elias, usa a mim também. Eu tinha uma referência, faz de mim uma referência. Eu tinha um exemplo, faz de mim um exemplo. Eu tinha quem seguir, faz de mim que outras pessoas queiram me seguir. Então, quando Eliseu se submete no propósito divino, é ele agora o professor da escola dos profetas que existia perante o povo de Deus. E quando isso acontece neste momento, o povo, os jovens, os adolescentes, os meninos que estavam dispostos a viver o ministério profético, não tinham mais como líder, como exemplo, como espelho, o profeta Elias que Deus levou. Agora o exemplo, o líder, o espelho dos meninos era o profeta Eliseu. Eliseu começou a crescer, o seu nome foi ventilado por todas as partes, e no presente momento do capítulo 6, ao qual acabamos de ler, ele já tinha realizado 11 feitos miraculosos. Vamos observar do capítulo 2, versículo 9 em diante, do segundo livro dos reis de Israel, que Eliseu começa a fazer os seus atos miraculosos, e ele só para quando atinge o número de 20. Então, no capítulo 6, ao qual acabamos de ler nesse momento, Eliseu já tinha realizado mais da metade dos atos miraculosos de todo o seu ministério. E no texto do capítulo 6, iremos meditar e observar o 12º. Então eu passo a entender que Eliseu já estava sendo reconhecido, Eliseu já estava sendo aclamado, Eliseu já estava sendo considerado. Até alguns textos anteriores vão dizer que alguém vinha ele passar pelas ruas e incessantemente, unanimemente olhava para ele e dizia com certeza: aí vai um autêntico homem de Deus, porque o seu nome já era reconhecido, o seu ministério já era reconhecido, o poder de Deus que estava sobre a vida de Eliseu, todos já sabiam o que era. O poder de Deus que estava sobre os passos de Eliseu, todo mundo já reconhecia. O poder de Deus que existia ao levantar das mãos de Eliseu, todo mundo já sabia. Então Eliseu era o profeta do momento, e quando ele vai e atinge o apogeu do seu ministério, automaticamente ele começa a enxergar as coisas diferentes. Automaticamente ele não é mais uma pessoa inexperiente, mas sim uma pessoa experiente, acostumado a viver e a sentir o poder de Deus na sua vida e o acontecimento através das pessoas que vinham até ele para ser alcançado por milagres. Agora Eliseu está ensinando, agora Eliseu está discipulando, agora Eliseu está impulsionando outros jovens a querer ser como ele. E no texto ao qual acabamos de ler nessa noite, retrata o momento em que os jovens e os alunos da escola de profeta chegam até Eliseu e dizem: Eliseu, somos seus discípulos, queremos aprender contigo, mas tem uma coisa: o lugar que nós estamos contigo é pequeno demais para nós. Encontramos aqui automaticamente um choque de gerações. Uma pessoa com mais idade, outra pessoa com menos idade. Uma pessoa com mais experiência, outras pessoas com menos experiência. É o que encontramos todo dia na igreja.
família pessoas mais experientes do que as outras, até porque viveram mais. Um dia eu estava conversando com o suboficial da aeronáutica abençoado, que também é um dos nossos vice-presidentes do campo do Brasil em São Paulo. Ele estava vencendo uma batalha contra um câncer. E no meio do hospital, quando eu ia participar de uma formatura militar, eu me encontrei com ele e passei a conversar com ele por alguns minutos. Ele me dizia: Jefferson, sabe de uma verdade? Existem algumas coisas que nós só iremos entender quando tivermos mais passado e menos futuro. Mais passado e menos futuro. O que ele estava querendo dizer? Algumas coisas você só será capaz de entender quando você estiver mais velho, quando você tiver vivido mais, quando você com certeza já tiver com seus cabelos brancos. Muitas coisas que você queria entender quando tinha 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos de idade, você não entenderia. E eu passei a meditar naquela palavra, eu disse: é verdade. E eu passo a enxergar agora Eliseu entendendo que o lugar estava bom, Eliseu entendendo que o lugar já era específico, Eliseu entendendo que o lugar já era preparado para o povo crescer. Mas Eliseu não estava imaginando que o povo que ele estava ensinando a crescer estava gostando da ideia, estava crescendo de verdade. Os meninos estavam orando, os meninos estavam buscando, os meninos estavam jejuando, e os meninos queriam crescer. Quem é jovem, quem é novo, quem tem mais futuro do que passado, quer crescer. Quem tem mais futuro do que passado, quer avançar. Quem tem mais futuro do que passado, quer progredir. E nessa noite estamos aqui em um congresso de jovens e adolescentes que na sua totalidade, grande maioria, nem casados ainda foram. Então eu passo a meditar nesse momento que esses meninos, alunos da escola de profeta, estavam entendendo e observando Eliseu tranquilo, pensando que o lugar estava bom demais. Mas os jovens tiveram uma visão diferente dos mais velhos, os jovens tiveram uma visão diferente dos mais antigos, os jovens tiveram uma visão diferente daqueles que tinham mais experiência, dizendo: o lugar que nós estamos contigo é pequeno demais, vamos ampliar, vamos crescer.